A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu fiquei de fazer agora, a parte 7, falando já do Novo Testamento, mas faltou 3 textos que eu acho importante citar também. Tem muitos que eu queria citar, só que o vídeo se cria muito extenso, mas esses, em particular, eu acho muito interessante. Vamos começar lendo o texto de Salmos, capítulo 110, do 1 até o 6, que diz assim. Eu estou lendo nessa Bíblia aqui. Jeová declarou ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Vamos dar uma pausa aqui. Então Jeová, aqui está falando do Pai, declarou ao Filho, ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quem escreveu isso aqui foi o salmista, ou seja, Davi. Então, Davi, ele chama a Jesus de meu Senhor, já aqui, naquela época. A palavra Senhor significa dono, que é a mesma palavra que o pessoal usava para Baal. Ou seja, quando fala, meu Senhor, está dizendo meu dono, eu pertenço a ele. É esse o significado da palavra Senhor. Hoje está meio aportuguesado, a gente vê, dona fulana, seu fulano. Às vezes o significado da palavra Senhor quer dizer dono. É por isso que a gente vai ver quando entrar no Novo Testamento que Deus colocou Jesus Cristo como Senhor, ou seja, como dono. Isso é muito interessante. E outra coisa interessante é que aqui está mostrando que Jesus Cristo, apesar de que isso é uma profecia para o futuro, ele tem inimigos, E ele vai colocar, o Pai vai colocar Jesus Cristo à direita, E os inimigos debaixo dos pés de Cristo, E aí a gente vai agora para o 2. Jeová estenderá desde Sião o cetro do seu poder, dizendo: domine no meio dos seus inimigos. Então, Jesus Cristo ele vai dominar no meio dos inimigos dele. O 3. Seu povo se apresentará voluntariamente no dia da sua força militar. Está falando do povo de Jesus. Em esplêndida santidade, vindos do amanhecer. O Senhor recebe o seu exército de jovens como gotas de orvalho. Veja que nessa Bíblia eles colocaram Senhor com letra minúscula, referindo-se a Cristo. Ou seja, o povo de Cristo vai se apresentar. E o Senhor, no caso Cristo, ele vai receber aquele exército de pessoas. Só que aqui está diminuindo a Cristo. Mas já expliquei a respeito disso, nessa Bíblia aqui. Então, recapitulando esses do 1 ao 3. O Pai está à esquerda, o Filho está à direita, e o Pai está colocando os inimigos debaixo dos pés do Filho. E o Filho está dominando com os inimigos debaixo do pé dele. Aí o 4. Jeová fez um juramento e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Aí observe agora o 5. Jeová estará à sua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. A gente viu que quem está à direita é Jesus. E aqui no texto já está chamando Jesus de Jeová.
Jeová estará à sua direita, e ele esmagará reis no dia da sua ira. Muita gente diz que ele trocou de lugar com o Pai, mas a gente vai ver que não trocou de lugar. E também não fazia sentido nenhum colocar os inimigos debaixo do pé de Jesus, para quem vai pisar seria o Pai. Ele teria que botar os inimigos debaixo do pé dele. Só que aqui os inimigos estão debaixo dos pés do Filho, porque é o Filho que vai pisar. O 6. Executará julgamento contra as nações, amontoará cadáveres, ele esmagará o líder de uma terra vasta. Então, o Pai, né, Jeová, está sentado, ele fala para o Filho sentar à direita dele, e ele, o Pai, iria colocar os inimigos debaixo do pé do Filho. Os inimigos do Filho. Ia ficar debaixo dos pés dele. E o Filho iria dominar, ou reinar, com os inimigos debaixo do pé. E Jeová irá esmagar, né? Porque já tá os inimigos debaixo do pé, só falta só pisar. Os inimigos estão todos lá, debaixo dos pés, que o Pai colocou. Aí falta só o quê? Pisar. Aí está dizendo que Jeová pisará. Só que aqui é o Filho, porque o Filho, como eu mostrei várias e várias vezes aqui na Bíblia, é que o Filho ele leva o nome do Pai. E a gente confirma isso em Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, onde diz: da boca dele se estende uma longa espada afiada, para que ele golpeie com ela as nações. Ele as pastoreará com vara de ferro. Tá vendo que é concordante com esse texto, né? Ele as pastoreará com vara de ferro, e além disso, ele pisa o lagar da fúria, da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Ou seja, é ele que pisa o lagar. E isso aqui é no dia da ira, que vem falando nos Salmos. Na sua roupa, sim, sobre a coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, Jesus Cristo. Se você continuar lendo, você vê uma coisa muito interessante, ó. Vi também um anjo em pé no sol, e ele clamou em alta voz e disse a todas as aves que voavam no meio do céu: venham para cá, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne de reis, a carne de comandantes, militares, a carne de homens fortes, a carne de cavalos e dos montados nele, e a carne de todos tantos de homens livres, como de escravos, de pequenos e de grandes. E aí a gente volta lá nos Salmos e fala: executará julgamento contra as nações, amontoará cadáveres, e ele esmagará o líder de uma terra vasta. Se você ler o contexto, aqui, quando Cristo vem, ele pega o falso profeta, o anticristo, e joga no lago de fogo. Então, é o mesmo contexto daqui de Salmos. Ou seja, o Pai coloca os inimigos nos pés do Filho e o Filho que pisa. Só que aqui o Filho ele está com o nome do Pai. Por quê? Porque os dois são Deus. Tem um outro texto também de Zacarias. Zacarias capítulo 14. 14 não, 19. Deixa eu ver. 14. Deixa eu só confirmar aqui.
É isso mesmo, Zacarias 14, versículo 9. Eu vou ler só o 9, mas é bom você ler o contexto. Porque texto sem contexto, aí pode se formar doutrinas. Então é bom você pegar e ler o contexto. Diz assim, eu vou ler só o texto, porque por causa do tempo. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Aqui é futuro. É uma profecia do futuro. E Jeová será rei sobre toda a terra. Vou dar uma pausa aqui. Sabemos que quem vai ser rei é Jesus Cristo. Tem muitos textos que falam sobre isso, com Oséias e outros, que eu quero tratar num vídeo à parte, que fala sobre isso, que o Pai, ele, no caso Jeová, que sabemos que é Jesus Cristo, com o nome do Pai, ele fala que vai casar, ele vai noivar novamente com a esposa dele, mas quem faz isso é Jesus Cristo no futuro. Então diz, e Jeová será rei sobre toda a terra. Naquele dia, Jeová será um só. E o seu nome, um só. Esse texto é muito interessante. Aí eu pergunto para você, por que Jeová será um só? Existe mais de um Jeová? Quem está dizendo que Jeová será só um? E o seu nome é mais de um? Até o nome a gente pode até dizer que sim, né? Que tem gente que chama de Jeová, tem gente que chama de Javé, Jeová, e vários outros, Miarro, né? Ou seja, tem pessoas que chamam de vários nomes. Até podia ser, né? Tanto que lá no Apocalipse fala que ele vai ser chamado por um novo nome, né? Mas aqui está falando também que naquele dia Jeová, ou seja, se referindo à pessoa, né? Será um só. Ou seja, aí eu pergunto, por que será um só? Ou seja, eu escolhi esses textos porque eu achei interessante, antes de entrar nos outros textos do Novo Testamento. Então, no próximo vídeo, a gente vai entrar nesses textos. Então, é só isso mesmo, por enquanto, e até mais.